Vasco conseguiu uma liminar retomando o controle da sua SAF, do seu futebol, tirou tudo das mãos das 777, né, a empresa que comprou o Vasco, e o comando do futebol do Vascão passou para os dirigentes da associação, o presidente ali, o Pedrinho. Agora o futebol da SAF está na sua mão. Vamos falar dos próximos passos e por que toda essa decisão aí jurídica pode afetar todas as SAFs do Brasil e principalmente as futuras SAFs, tá? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite aí de quarta-feira, da última quarta-feira, o pedido do Vasco da Gama para tirar o controle da SAF das mãos da 777 Partners. Disso eu tenho certeza que você já ouviu falar, tá? Mas essa decisão não é uma decisão definitiva, uma decisão em caráter liminar, tá? Foi assinada pelo juiz Paulo Assed Stefano, foi ele que concedeu essa liminar ao Vasco, tá? A exata, né? Eu não vou ler toda aqui, tá? Que senão esse vídeo vai ficar chato, mas o que ele disse, tá? No seu despacho: defiro a cautelar requerida e suspendo os efeitos do contrato de investimentos e do acordo de acionistas que concedem o atual controle do Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, a 777, tá? Então, suspendeu tudo, direitos societários, políticos, patrimoniais. A 777 não tem mais direito nenhum sobre o Vasco da Gama, pelo menos não majoritariamente, tá? Então, galera, a gente sabe que o Vasco foi vendido lá em 2022, né? Então, já faz um bom tempo que isso aconteceu e que as coisas não têm andado muito como a torcida pelo menos esperava e como a rapaziada ali, a diretoria que vendeu o Vasco esperava, né? Então, cara, o que aconteceu? O conselho de administração da SAF do Vasco, que é formado por 7 pessoas, são 7 integrantes, 5 desses integrantes, tá? A rapaziada que decide o rumo do futebol do Vasco, 5 desses integrantes são escolhidos pela 777, tá? E 2 são escolhidos pelo clube do Vasco, tá? Então, as cadeiras dos americanos são o Josh Wander, o presidente da 777, né? Um deles, o Andrés Blasquez, o Donald Dransfield, Nicolas Maia e o Steven Pasco, tá? Então, a decisão judicial tirou os 5 do conselho, meu irmão. Manteve só o Pedrinho e o Paulo César Salomão, que fazem parte ali foram indicados pelo clube associativo, né? Então, cara, na prática, essa decisão aí suspendeu todos os efeitos do contrato de venda da 777, né? Então, o Vasco passa de volta para a associação, mas é a SAF do Vasco. A SAF não acabou, tá? O controle da SAF passou para as mãos do clube associativo, tá? O pedido do Vasco nessa ação que corre em segredo de justiça aí foi baseado no artigo 477 do Código Civil, tá? Falando ali que a situação financeira da 777 não tá boa, ela tá sendo processada por fraude lá nos Estados Unidos. E por isso a gente tá preocupado aqui que a 777 não vai cumprir com o contrato que ela fez com a gente, né? O que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, cara? A empresa 777 está sendo acusada de fraude, mano, de dar como garantia de um empréstimo ativos que não são dela, tá? Que não existem ou que são de outras empresas. Então, cara, tá bem pesado o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. É como se a gente fosse no banco pegar um empréstimo e falasse assim: não, vou dar como garantia essa minha casa, mas a casa não é tua, né? Então, tipo, isso é fraude, né? Você tá dando como garantia uma coisa que você não pode, você não tem direito sobre aquilo, né? Então, tá feia a coisa pra 777 lá nos Estados Unidos, tá? Não é aqui. Então, isso é o primeiro ponto que eu desejo falar. A 777 está cumprindo com todos os seus deveres no contrato com o Vasco até esse momento. Tá com problema lá no exterior e tá com problema na Bélgica também, né? Então, não é só nos Estados Unidos. A 777 também não é flor que se cheire, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso daí. Então, cara, o fato é que o Vasco desde sempre teve problema com a 777, né? Então, a 777 está em crise fora do país, atrasou em alguns momentos aqui o pagamento ao Vasco, mas sempre cumpriu com as obrigações contratuais. A 777 comprou 70% da SAF do Vasco por 700 milhões de reais. E o que aconteceu agora?
o Vasco retomou e ficou com 69% o Vasco, ou seja, a liminar concedeu ao Vasco mais 39% das ações da SAF e reduziu as ações da 777 para 31%, tá? Isso aconteceu porque, segundo o juiz, a 777 só investiu até agora 31% do valor total que o aporte em contrato queria, né? Que o aporte em contrato pregava, né? Então, os 70% ainda não saíram da mão da 777, ela ficou só com os 31% que ela pagou, segundo a justiça, né? Então, a justiça disse que não tirou da 777 algo que ela comprou, ela manteve os 31% que ela comprou, segundo o juiz, né? Então, agora a 777 continua como investidora do Vasco, porém não é mais o acionista majoritário, não manda em nada, quem manda agora é o clube associativo, de novo manda na SAF, tá, cara? Tá rolando papo de que a 777 já pensava em vender o Vasco e que, cara, isso vai rolar por muito tempo, essa briga na justiça vai brigar por muito tempo. O que eu penso sobre isso? Por que eu acho que isso vai desembocar em outros casos? Cara, essa situação, essa decisão judicial é muito esdrúxula, tá? Para falar o mínimo, é esdrúxula, é muito grave e é uma decisão pequena, é muito frágil. Pode ser que hoje, quando você já esteja vendo esse vídeo aí, pode ser que em outro momento, eu lancei e ainda não aconteceu nada, mas pode ser que daqui a 2-3 horas essa liminar já tenha caído, né? Então, assim, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, o cara lá foi lá, comprou, tá? E o contrato foi desrespeitado, tá? Foi desrespeitado pelo próprio Vasco, tá? O que aconteceu foi isso, a 777 comprou o Vasco da Gama, cumpriu com todos os seus contratos e, cara, baseado em algo que pode acontecer no futuro, a justiça tirou algo que você comprou. Cara, é como se você... Deixa eu dar um exemplo. É como se você tivesse a sua luz de casa, tá? A companhia de luz do seu estado corta a luz da sua casa dizendo que, não, cara, o João não vai pagar a luz daqui a 3 meses, então eu já vou cortar logo a luz para não correr esse risco. É isso que a justiça fez, cara. Baseado em algo que nem aconteceu, a justiça tirou um ativo absurdo da mão de uma empresa que investiu R$1 bilhão aqui no futebol brasileiro, né? Então, cara, nessa liminar, né, o juiz fala em resultados na decisão, cara. Ele fala assim, o Vasco, apesar da 777, tá escrito isso, apesar da 777 estar cumprindo com seu contrato, o Vasco tem tido maus resultados e isso demonstra uma má gestão. Pelo amor de Deus, cara, baseado em resultados que o juiz deu essa liminar dentro de campo. Isso não faz sentido nenhum, né? E ainda cita a acusação, ainda não foi julgado, ainda não foi condenado, que a 777 tá recebendo lá nos Estados Unidos. E aí, por conta disso, já tira um ativo que a empresa comprou. Cara, isso pode prejudicar muito o mercado de SAFs no Brasil. Cara, eu não tô defendendo a 777. Eu fui o primeiro a falar que quando o Vasco estava negociando com a 777, era uma empresa muito duvidosa. Fiz aqui uma pesquisa, né? E os resultados que ela teve no Sevilha, onde ela também foi expulsa praticamente do Sevilha, no Genoa, onde teve resultados ruins por lá também. Falei que a 777 não era uma boa empresa para comprar o Vasco. Foi negada no Botafogo, foi negada no Galo, não tinha garantias suficientes. Então, assim, o Vasco resolveu aceitar. Muitos vascaínos me xingaram na época, mas tá aí o resultado. Não tô defendendo a 777, tá? Uma coisa é a 777 ser uma empresa no mínimo obscura. Uma coisa é isso. Outra coisa é a justiça brasileira meter essa de aí, né? Pelo amor de Deus, cara. Traz muita insegurança para quem quer investir aqui no país. Imagina só, tu quer comprar alguma coisa, tu quer comprar um carro numa loja, né? Porque sempre que você compra alguma coisa, você está investindo, você está deixando seu dinheiro no lugar. Aí você quer comprar um carro numa loja. Só que você escuta que essa loja, você compra o carro e ela não entrega o carro. E aí? Tu vai comprar esse carro nessa loja ou tu vai para outra loja? É basicamente isso que está acontecendo aqui no Brasil. Outros investidores que foram olhar assim, eu invisto aqui no futebol do Brasil, no futebol da Índia ou no futebol dos Estados Unidos. Aí o cara olha pro Brasil e fala, a justiça lá meteu essa aqui com a 777, né? Então, uma situação assim, uma liminar esdrúxula, não tem tanta segurança jurídica quanto eu quero, porque os caras estão investindo bilhão de reais. Então, assim, é muita coisa. Acredito que isso sim possa prejudicar futuras vendas no Brasil, pro bem
do Brasil, né, pro bem das SAFs, da saúde das SAFs, é bom que essa liminar caia logo. Pro Vasco, é bom que o Vasco encontre um meio de se livrar da 777 logo, mas um meio que seja justo, que não é o que aconteceu agora. A 777 está sim cumprindo com os seus deveres, direitos e deveres. O Vasco é bom que se livre logo da 777, porque isso vai estourar em algum momento, é questão de tempo, beleza, mas não se pode tomar uma decisão de tirar um ativo de alguém, de uma empresa, por conta disso. Precisamos de provas, de coisas mais factuais. Coloca a sua opinião aí se você discorda de mim, se você acha que, cara, não, isso não vai afetar a SAF, SAFs futuras, as SAFs atuais, beleza, acho que não tem problema nenhum com Bahia, com Botafogo, com Cruzeiro, acho que não vai ter problema. O que aconteceu agora não vai mudar muita coisa, mas muda só se, sei lá, se o John Textor quiser revender o Botafogo, talvez não consiga por um valor tão alto por conta dessa insegurança. É só uma coisa pequena, uma pequena liminar, não vai acabar, oh meu Deus, acabou a SAF no Brasil, ninguém vai querer botar um tostão aqui. Não, não é isso ainda. Mas é o início de uma coisa que precisa ser abrecada e abafada logo, senão isso vai virar algo muito grande se isso realmente for para frente da forma como está sendo feito, tá? Então coloca a sua opinião. Você vascaíno aí, me fala o que você pensa da 777 no seu time. Você que não é vascaíno e gostaria que seu time virasse uma SAF ou não, deixe a sua opinião também, se inscreve aqui no canal para mais informações. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!